Glória a Jesus. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre ser focado em seus sonhos. Os sonhos, nós temos que entender que muitas vezes eles não acontecem com o pé no chão. Se nós formos analisar o sonho psicológico da nossa mente, eles acontecem quando a gente está dormindo. E geralmente, quando estamos dormindo, nosso pé não está no chão. Nosso pé está na cama ou está virado para cima, não está colocado exatamente no chão. Então, nós temos que começar a entender que se nós temos sonhos para realizar, nós temos que projetá-los primeiro. Como é projetar esse sonho, Edson? Como é que isso funciona? Projetar o sonho é você criar uma expectativa na sua mente das coisas que você quer que aconteçam. Ô Edson, mas isso não é coisa da nova era? Isso não é coisa de Seixo Noé? Isso não é coisa de pensamento positivo? Não. Isso são coisas bíblicas. E é bem verdade. O próprio Abraão, quando Deus apareceu para ele, deixa eu passar aí. Quando Deus apareceu para Abraão e mostrou para Abraão todas as estrelas do céu, levou ele para fora da casa e disse: olha para cima, você viu as estrelas do céu. Então Deus deu para Abraão a certeza, ele disse: olha, a tua descendência será como as estrelas do céu. Então eu fico imaginando hoje, na nossa geração de hoje, cada vez que eu olho para o céu e eu vejo aquelas estrelas, eu fico imaginando o que Abraão viu. Abraão viu aquelas estrelas no céu e ele conseguiu entender que cada vez que ele olhava para aquelas estrelas, ele projetava o que Deus tinha dito para ele. Ele olhava para as estrelas e lembrava: esse é o sonho que Deus colocou para mim. A minha descendência será como essas estrelas. Não é à toa que existem mais ou menos, nós podemos contar a olho nu, mais ou menos 6.000 estrelas. E não é à toa que existem 6.000 promessas na Bíblia. A coisa é perfeita. Nós temos que entender essas coisas. Deus nunca faz nada pela metade. Ele faz as coisas certas. Agora, existe uma coisa interessante para realizar nossos sonhos. Em primeiro lugar vem a santidade. Depois vem a persistência. Porque a persistência te leva a um patamar de esperança. Essa persistência, nós temos que entender como o apóstolo Paulo fazia. Muitas vezes ele era apedrejado e chegou um certo tempo que ele foi apedrejado e foi dado como morto. Mas ele se levantou, está lá em Atos, ele se levantou e voltou para a cidade. Paulo não queria saber se ia acontecer isso ou aquilo com ele, se as pessoas iriam falar para ele que ele não ia conseguir, se as pessoas estavam dizendo para ele que ele era um fraco, ou estava maluco, não. Paulo sabia o sonho em que ele tinha que realizar. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Em Isaías 40:31, a palavra de Deus diz: olha, se você acreditar no Senhor, se você confiar nele, você vai correr e você não vai se cansar. Você vai andar e você não vai ficar fatigado. Porque Deus vai te dar asas, para você ter asas como águia. Você vai voar como águia. Isso é impressionante. Mas então por que nós nos fadigamos muitas vezes? Por que nós temos muitas vezes dúvidas dos nossos sonhos, dos projetos de vida? Porque o primeiro sonho que o ser humano tem que ter dentro dele e cultivar esse sonho é Jesus. Porque se nós temos sonhos daqui desse mundo, dessa terra, e é claro, todos têm que ter o sonho dessa terra, tem que ter força para realizar, só que muitas vezes o nosso sonho, depois de realizado aqui nessa terra, nós vamos em busca de outro sonho. E sonho após sonho, e nunca estamos realizados com o que temos e com o que somos. Agora, quando o nosso maior sonho é Jesus, e quando a esperança que eu tenho é a esperança que é Jesus, então você consegue realizar um sonho. Ou seja, o desejo que Deus disse que Ele iria realizar, o desejo do coração do justo. Essa é a profundidade que nós temos que entender. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas com mais dificuldades que nós, pessoas doentes, pessoas menos favorecidas financeiramente e assim por diante, né? Olhamos para outros casamentos, para outros filhos e a gente começa a pensar: poxa, olha lá a situação daquela pessoa, está muito pior que eu. Então a gente consegue ter uma motivação momentânea. E é bem verdade, quando nós olhamos algumas fotos tristes na internet, ou alguma situação de uma família passando dificuldade, ou algum homem coxo, ou mulher coxa, ou aleijada, na beira da calçada, pedindo esmola, é bem verdade que aquilo move o nosso coração no ar de tristeza. Já notaram isso? Então a gente fica motivado, dentro de 5 minutos está motivado. Poxa, olha lá, coitados, e eu aqui com perna, com braço, estou todo tranquilo.
mas depois de mais 5 minutos você esquece da situação que você viu. Sabe por que isso? Porque a esperança tem que ser Jesus. A esperança do nosso coração tem que ser a esperança colocada em nós através do imensurável poder e da imensurável grandeza do nosso Deus. Quando nós temos a grandeza de Deus dentro do nosso coração, então essa esperança não termina. Então a esperança que nós temos é uma esperança que consegue realizar os sonhos, muitas vezes os sonhos secretos do nosso coração, que ninguém sabe, mas que de repente Deus vai lá e faz aquilo acontecer. Agora, você quer ter sonhos? Então você tem que ficar preparado para a oposição. Seja preparado. Muitas pessoas querem ter sonhos na vida, querem montar projetos de vida e logo vem a oposição. Se você tem um sonho, você que está me vendo, se você tem um sonho de um dia congregar em alguma igreja ou aceitar mesmo Jesus como seu Salvador, prepare-se para a oposição e muitas vezes dentro da sua própria casa. Porque as pessoas não vão entender por que você agora está lendo a Bíblia, as pessoas talvez não vão entender por que você quer servir na igreja, as pessoas não vão entender por que você mudou o seu comportamento e o seu modo de falar, os seus amigos não vão entender por que você não fala mais aquelas coisas que você falava, por que você não usa mais aquelas coisas que você usava quando estava com eles. Entendam, se você quer ter sonhos, fique preparado para a oposição. Muitas pessoas vão se levantar contra você, muitas pessoas vão querer te derrubar, muitas pessoas vão querer te levar à cova, se for o caso. Mas lembre-se, a esperança que você tem não é o que você vê. Você é guiado pelo que você sabe, você é guiado pelo poder redentor de Deus, o grande e todo-poderoso que te colocou aqui nessa terra e que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, como fala lá em Filipenses. Em Gênesis 37, 20, a palavra de Deus diz que José, o filho de Jacó, um dos 7 irmãos, era uma pessoa benquista pelo pai. As pessoas olhavam para ele, os irmãos olhavam para ele, viam um homem até formoso, uma pessoa muito sábia, mas aconteceu que naquele mesmo tempo as pessoas tiveram inveja, os próprios irmãos, olhem só, a palavra de Deus diz que não foram pessoas distantes, que estavam jogando a pedra em José, eram pessoas próximas, pessoas da própria família, pessoas muitas vezes da igreja que você congrega, pessoas muitas vezes do trabalho, do seu trabalho. Quando você começa a ter um lugar de destaque na sua empresa, você começa a se destacar com o seu patrão, se destacar com o seu pastor, se destacar com o padre, sei lá onde é que você congrega, muitas vezes você vai ver que as pessoas vão começar a se levantar contra você. Isso aconteceu. A Bíblia nos mostra que José foi colocado dentro de uma cisterna vazia, que não tinha água, e os irmãos colocaram ele lá e falaram para Jacó: olha, infelizmente o José foi devorado por um leão, uma fera besta, sei lá como é que eles falavam. E isso é interessante. Eles chegaram a mentir para o próprio pai. E essa mentira não durou pouco tempo. Essa mentira durou cerca de 14, 15 anos, até que foi revelado. Porque a Bíblia diz que o que está em oculto será revelado. Não adianta, a pessoa pode estar falando mal de você, vai ser revelado. A pessoa pode estar arquitetando contra você, vai ser revelado. Porque é isso que a Bíblia nos diz. E não só revelado, como as pessoas que fizeram aquilo com José, tiveram que se sujeitar a José muito mais do que antes, porque José virou praticamente o rei do Egito. Aprendam isso. Deus é um Deus maravilhoso, Ele sabe o que está fazendo, Ele completa os sonhos, desde que você esteja com Ele. Neemias, um dos homens menos importantes, vamos colocar assim na Bíblia, no início, Neemias era copeiro do rei. Mas ser copeiro do rei não quer dizer que você não é nada, porque muitas vezes aquele que parece ser nada é o que está mais próximo do rei. Porque os copeiros do rei naquela época, ou as pessoas que servem um cafezinho para os presidentes, são os que menos ganham, mas são os que estão mais próximos dos presidentes. O presidente Barack Obama, segundo o mundo, um dos homens mais importantes do mundo, porque comanda uma das maiores nações do mundo, não financeiramente, mas de armamento bélico. O interessante é que a pessoa que serve cafezinho para Barack Obama, eu tenho certeza que talvez, diante de toda aquela assessoria de Barack Obama, talvez seja uma das pessoas menos favorecidas, que as pessoas dão menos importância, mas é a pessoa que está mais próxima do presidente dos Estados Unidos. Isso acontece conosco. As pessoas muitas vezes podem te ver como um nada,
mas você está mais próximo de Deus do que qualquer ser humano nessa terra que não crê. Você está mais próximo do rei do que qualquer outra pessoa que não crê nesse rei. Essa é a grandeza que Deus nos coloca. Por isso que a Bíblia fala que Deus não levantou muitos sábios, homens poderosos para servi-lo. Deus levantou aquelas pessoas que não são nada, aquelas pessoas fracas, para envergonhar os sábios e para envergonhar os fortes. Então Neemias, um homem de grande sabedoria, chegou depois lá em Jerusalém e viu o muro todo derrubado. Mas a palavra de Deus diz que Neemias saiu para contemplar o muro. Como contemplar o muro se estava tudo derrubado? Ele saiu sozinho à noite e foi contemplar o muro. Ele começou a visualizar o muro pronto. Ele começou a fazer um projeto de como aquele muro iria ficar pronto, de como seria construído aquilo. Quando você faz um prédio, vocês estão estudando engenharia, ou você que já fez uma casa, você sabe que toda estrutura é necessário que tenha uma planta. Essa planta significa um mapeamento de como vai ficar. Como é que nós queremos ter sonhos em nossas vidas se nós não mapeamos o que nós queremos? Se nós não fizemos um mapa de como queremos que seja o nosso projeto de vida? Se nós não mapeamos de como queremos que o nosso sonho seja realizado? Você talvez tenha famílias que não creem em Deus ou que não querem saber Deus que você serve. Você já montou um mapa de como você vai se comportar daqui em diante? De como será a sua vida diante dessas pessoas daqui por diante? Você quer fazer uma casa, já fez um mapa, já desenhou, já foi pesquisar como é que você quer que seja? Aprendam isso, façam esse mapeamento, isso é importante. Todos faziam isso, o próprio Neemias fez isso. O próprio Jesus, quando era para ver Lázaro, eles queriam pegar Lázaro, iriam pegar Jesus, aliás, e aí eles perguntaram, mas Senhor, como é que nós vamos lá? Então ele disse, não, vamos à noite. Vamos à noite, que à noite o pessoal não está vendo a gente. Ou seja, o próprio Jesus tinha mapeado, não, se nós formos à noite, nós vamos fazer assim, nós vamos passar por aqui e as pessoas não vão ver a gente. Jesus não precisava disso. Tentaram pegar Jesus por mais 2 vezes e ele saía do meio do povo e, sei lá, se ficava invisível, o que acontecia, eu sei que o poder era muito. As pessoas não conseguiam pegar nele, porque não era a hora. Só que ele fazia isso para mostrar para os apóstolos como deveriam agir. Porque Jesus iria subir um dia, ele não estaria mais aqui, apenas o Espírito Santo estaria aqui. Então nós temos que entender essas coisas. Deus é maravilhoso e grande para fazer a nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em Filipenses 4,12, o apóstolo Paulo fala, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes passamos dificuldades, e as dificuldades aumentam ainda mais, porque não aprendemos a viver quando tínhamos fartura. Não aprendemos a ter disciplina quando tínhamos fartura. E aí quando vem a necessidade, muitas vezes não sabemos viver com a necessidade. Não que falte comida em casa, não isso. Mas aprender a viver com coisas pequenas no momento da dificuldade. Aprender que esse Deus que nos move, que nos faz a vida mais abundante do que nós jamais imaginamos, está conosco em todo o tempo, porque a esperança que nós temos no nosso coração é o nosso Deus. Interessante também que Deus ele tem procurado pessoas determinadas para seguir em diante. A gente pensa que Deus escolhe qualquer um para seguir à frente, não. Deus escolhe pessoas determinadas, pessoas fortes para servi-lo. E eu mostro na Bíblia. Apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, levava para o cárcere, pegava mandato de busca e apreensão, fazia o que tinha que fazer, açoitava, chicoteava, era um homem determinado para essas coisas. Tanto que ele foi lá, em Atos, e ele, antes de Jesus aparecer para ele em Damasco, ele foi lá e pegou uma carta, ou seja, pegou um mandato de prisão, para onde ele fosse, ele prender os cristãos, e ele foi em direção a Damasco. Olha a determinação que Paulo tinha para prender essas pessoas, para fustigá-las com vara, chicoteá-las, para provar para elas que elas estavam erradas. Mas então, Jesus apareceu para ele e usou toda a determinação que Paulo tinha para perseguir as pessoas, ele usou essa determinação para começar a pregar o Evangelho. E o Novo Testamento está aí, a grande parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo.
que nos trouxe a mensagem da graça, devido à determinação dele. Tudo que ele aprendeu no exército onde ele estava, tudo que ele aprendeu, ele usou para servir a Deus. Agora, em que área da vida você é mais determinado? Em que área você é mais determinado? Em que área você tem mais força? Use essa área para servir a Deus. Use essa área para entender que Deus está com você em todo o tempo. Agora, tenha uma vida santa. Cuide com a sua língua, cuide com a sua boca, cuide com as suas atitudes. É isso que Deus quer que você faça. Cuide para você ter uma vida santa e mais abençoada, porque o Espírito Santo de Deus não age onde tem sujeira. O Espírito Santo de Deus não vai te levar para frente se tiver sujeira. Se estiver a coisa meio embaçada. Não. O Espírito Santo vai agir em você se você estiver cada vez mais limpo. Não que você, os seus pecados estejam em você, Jesus já limpou. Mas o Espírito Santo quer agir em pessoas determinadas, em pessoas que querem se purificar a cada dia, não purificar dos pecados, mas purificar das atitudes negativas que tem te tirado muitas vezes do caminho. Em Hebreus 6:10, a palavra de Deus diz: não é injusto, e não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que se tem por ele, pois ajudaram os santos e continuam ajudando. E o interessante é que Deus não vai esquecer do teu trabalho. Você pode hoje estar ajudando a Deus há muito tempo. Nós aqui temos a questão de limpeza de igreja, outras igrejas têm ônibus para buscar os irmãos, tem aquele que cuida simplesmente do carro dos irmãos da igreja. O outro fica simplesmente levando a Bíblia para as pessoas. Deus não vai esquecer do trabalho que você está fazendo na sua igreja. Deus não vai esquecer disso, porque a palavra de Deus diz que Deus não é injusto e não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que sentem por Ele, pois ajudaram os santos e continuam ajudando. Isso aqui é maravilhoso, é uma promessa gigantesca que nós temos aqui em Hebreus. Em Atos 20:35, o apóstolo Paulo fala: e em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: é melhor dar do que receber. Quer ter sonhos? Ajude as pessoas. Quer ter sonhos? Ajude na sua igreja. Quer que os seus sonhos sejam realizados? Cuide da sua família. Quer que seus sonhos sejam realizados dentro da sua casa? Comece a tratar diferente seu pai e sua mãe, seus irmãos de sangue. Comece a tratar diferente seu patrão, as pessoas que estão com você. Os seus sonhos serão realizados. Isso aconteceu com Jonathan e com Davi. Davi, um homem que andava segundo o coração de Deus, um dos maiores reis que passou aqui por essa terra, tinha um grande amigo chamado Jonathan. Mas Jonathan, depois que ele morreu, e depois de algum tempo, Davi, pelo excelentíssimo caráter que tinha, e reconheceu o quanto Jonathan ajudou ele, quando ele estava precisando, então Davi disse para um dos seus servos: não tem mais ninguém na casa de Jonathan por aí, não? Não tem mais ninguém por aí? Então falaram: olha, existe um filho de Jonathan, Mefibosete. O nome é feio, né? Não dá para fazer o diminutivo, né? Mebofetezinho, não tem como fazer, né? Não é como Carlinho, Paulinho, assim por diante, né? Luizinho, né? Como é que aqui é Mefibosetezinho, é meio complicado. Mas tá bom. Mas aconteceu que falaram para ele: olha, existe esse camarada lá, ele é filho de Davi, ele é filho de Jonathan. Então, Davi mandou buscar ele, um homem aleijado, não conseguia andar, porque quando foram fugir, a mulher caiu lá, a mãe dele caiu e ele acabou quebrando as duas pernas e ficou aleijado pela vida toda. Um homem maltrapilho. E quando ele chegou diante de Davi, ele disse: mas Davi, quem sou eu? Eu sou só um cachorro morto, para que tu venha me ajudar. Olha como é que estava a estima desse homem. As pessoas querendo o nada para ele, olhavam para ele e viam como um nada, sabendo que ele era neto do rei Saul. Interessante isso. Nós temos que entender, quando você tem um bom caráter, quando você ajuda as pessoas, quando você sente que o que você está fazendo para Deus é certo, as pessoas que vocês ajudaram irão ajudar vocês. O caráter é uma coisa que transcende nosso entendimento. Você ajuda as pessoas
e pela lógica as pessoas vão reconhecer que você ajudou. As pessoas que não reconhecem são mau caráter. Saul não reconheceu que Davi tinha ajudado ele, era um mau caráter. Agora, eu conheci esses dias, eu não sabia da história desse homem, chamado Nick. Depois vão apagar as luzes, chamado Nick, o sobrenome é bem estranho, mas ele é um homem australiano. E o Nick, na verdade, ele nasceu com um problema, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, e muitas coisas aconteceram com ele. Eu postei essa semana aí no Facebook, algumas pessoas viram. Sabe quantas pessoas compartilharam aquele vídeo que eu postei no Facebook, no site da Jesus Vida? Botei no site da Jesus Vida e colocamos também no Facebook. Uma pessoa curtiu, acho que teve um compartilhamento. Se tivesse colocado lá um homem bebendo cerveja até cair, devia ter 1 milhão de visualizações, né? Cuide de ver o que você está fazendo com o seu Facebook em casa. Aprenda a usar essa energia para servir ao teu Deus, para te levar a lugares que você jamais sonhou. Então aconteceu que esse homem, depois de um certo tempo, ele virou um grande pastor. Um homem que era jogado, praticamente, que talvez algumas pessoas não deram crédito para ele. Mas desde pequeno, a mãe e o pai dele sempre, o pai dele como pastor, sempre falaram para ele que ele um dia iria servir a Deus de alguma maneira. Era impossível. Um homem sem braço, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, fazer o que ele faz. Na verdade, o Nick ele é um verdadeiro milagre ambulante. Quem olha para o Nick vê um milagre, um verdadeiro milagre. Porque um homem naquela categoria, eu vejo muitas vezes pessoas deficientes físicas, em cadeira de roda, se martirizando, e eu vejo o Nick, um exemplo, não de esperança, como ele vai colocar para nós. Não, porque a nossa esperança tem que estar aqui dentro. A esperança tem que ser Deus, mas que ele sirva de exemplo, para calar muitas vezes as nossas bocas e a boca daqueles que querem tirar a própria vida, a boca daquelas pessoas que estão fracassando, que não têm mais vontade de viver. Vejam esse vídeo, vai ser postado logo após agora a pregação, você que está nos assistindo, fique aí e assista o verdadeiro poder de Deus na vida de um homem que realmente reconheceu o poder de Jesus na vida dele. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Wojcik, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito." Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto.
Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo, visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor.
Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você.